Existe um medo que ninguém menciona quando você começa a ficar sozinho. Não é o medo da solidão em si. É o medo de se acostumar com ela. É quando você percebe que o silêncio da casa não incomoda mais. Que a ausência de alguém no outro cômodo virou normal. Que você passou o dia inteiro sem sentir falta de ninguém, e isso te assusta mais do que qualquer coisa. Porque se acostumar com a solidão significa algo muito maior. Significa que uma parte de você está se adaptando. Está criando raízes nesse vazio. Está aprendendo a viver sem esperar nada de ninguém. E talvez você esteja começando a gostar disso. E é esse o verdadeiro terror. Se esse medo de se acostumar com a solidão já passou pela sua cabeça, talvez você não tenha chegado aqui por acaso. Se inscreva no canal. Aqui, a gente fala sobre o que quase ninguém admite. Sobre os medos que ninguém te avisa que vão existir. Porque ninguém te prepara para o dia em que você vai acordar e perceber que está bem. Sozinho. E vai sentir um aperto no peito justamente por causa disso. Por estar bem demais. Por não precisar de ninguém. Por ter se tornado alguém que funciona perfeitamente no vazio. É um medo silencioso. Sorrateiro. Ele não grita. Ele sussurra. Ele aparece nos pequenos momentos. Quando você janta sozinho pela 10ª vez seguida e não sente mais nada. Quando você assiste algo engraçado e não pensa em compartilhar com alguém. Quando você passa o fim de semana inteiro sem trocar uma palavra com ninguém e percebe que não te fez falta. E aí você se pergunta: eu estou me curando ou estou me fechando? Estou ficando forte ou estou ficando frio? Estou aprendendo a viver sozinho ou estou desistindo de viver com alguém? Porque existe uma linha muito tênue entre independência emocional e isolamento emocional. Entre não precisar de ninguém e não conseguir mais se conectar com ninguém. E você não sabe de que lado dessa linha você está. Você só sabe que algo mudou. Que você mudou. Que a solidão não é mais uma visitante temporária. Ela mora com você agora. E você está deixando ela decorar o lugar. No começo, a solidão dói. Ela grita. Ela ocupa cada canto da casa. Cada silêncio é pesado. Cada refeição sozinho parece errada. Você sente falta. Você sofre. Você espera que isso passe. E um dia passa. Mas não da forma que você imaginava. Você percebe que parou de olhar para o celular esperando uma mensagem. Que parou de sentir aquele aperto no peito quando deita na cama vazia. Que a rotina sozinho começou a fazer sentido. E isso deveria ser um alívio. Mas não é. Porque você começa a se perguntar: se eu não sinto mais falta, o que isso significa? Se a ausência virou presença, se o vazio virou paisagem, quem eu me tornei nesse processo? A solidão vira rotina de forma sorrateira. Ela não anuncia. Ela simplesmente se instala. Ela começa a fazer parte dos seus hábitos. Você acorda sozinho. Toma café sozinho. Trabalha sozinho. Almoça sozinho. Volta para casa sozinho. Janta sozinho. Dorme sozinho. E um dia você percebe que parou de contar os dias desde a última vez que teve uma conversa real. A casa que antes parecia vazia agora parece sua. O silêncio que antes sufocava agora embala. A cama que parecia grande demais agora tem o tamanho certo. Você se organizou para a solidão. Criou sistemas. Encontrou formas de preencher o tempo. Talvez tenha adotado novos hobbies. Talvez tenha mergulhado no trabalho. Talvez tenha se perdido em séries, livros, músicas. E funciona. Você funciona. Mas existe um peso nesse funcionamento. Porque você sabe que não deveria ser tão fácil. Que não deveria ser tão natural viver como se ninguém fizesse falta. Você olha para si mesmo e não reconhece essa pessoa que se acostumou. Que normalizou. Que segue. Que não espera mais nada de ninguém. Os dias começam a se parecer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos iguais. Todos previsíveis. Todos solitários. E você não sente mais aquela urgência de mudar isso. E é aí que o medo bate. Não o medo da solidão.
mas o medo de estar confortável nela. Porque quando você se acostuma com a ausência de alguém, você está se acostumando com a ausência de todos. Quando você aprende a viver sem ninguém, você está desaprendendo a viver com alguém. Você começa a estranhar quando alguém tenta entrar, quando alguém liga, quando alguém convida, quando alguém demonstra interesse. Você não sabe mais como responder. Você se sente invadido. A solidão te moldou, te reformatou, te adaptou. E agora você é alguém que cabe perfeitamente nela. Você come no horário que quer, dorme quando quer, acorda quando quer, assiste o que quer, vive no ritmo que quer. E ninguém questiona. Ninguém interfere. Ninguém precisa ser considerado. E isso é liberdade. Mas também é prisão. Porque você percebe que começou a preferir assim. Que começou a escolher o silêncio. Que começou a evitar situações que exigem presença, companhia, troca. Você não é mais alguém que está esperando voltar a viver com alguém. Você é alguém que está vivendo sem alguém. E isso deixou de ser temporário. A solidão virou seu estado natural. Seu ponto de equilíbrio. Seu lugar seguro. E isso te assusta profundamente. Porque você lembra de quem você era antes. Alguém que gostava de companhia. Que gostava de compartilhar. Que gostava de ter alguém por perto. E agora você é alguém que se sente melhor sozinho. Que funciona melhor sozinho. Que prefere sozinho. E você não sabe se isso é evolução ou endurecimento. Se é maturidade ou fechamento. Se é cura ou ferida mal cicatrizada. Você só sabe que algo mudou. E não tem volta. Existe um momento específico que marca essa transformação. É quando você percebe que passou dias sem pensar em ninguém. Sem sentir saudade. Sem sentir falta. E a sua primeira reação não é alívio. É pânico. Porque se você não sente mais falta, isso significa que você superou. Ou que você desistiu. Significa que você se curou. Ou que você se desconectou. Você começa a se perguntar se ainda é capaz de sentir. Se ainda é capaz de se importar. Se ainda é capaz de precisar de alguém. E o pior, você começa a temer a resposta. Porque existe uma parte de você que sabe que algo se fechou. Que uma porta foi trancada. Que um mecanismo de defesa entrou em ação e agora está permanente. Você não é mais aquela pessoa que sofria pela ausência de alguém. Você é aquela pessoa que não sente mais a ausência de ninguém. E isso deveria ser bom. Isso deveria ser sinal de que você está bem. Mas você sabe que existe uma diferença entre estar bem sozinho e estar entorpecido. Você lembra do início. Quando cada dia doía. Quando você acordava e a primeira sensação era de perda. Quando você ia dormir e sentia o vazio físico ao lado. Quando você pegava o celular instintivamente para mandar mensagem e lembrava que não tinha mais para quem mandar. E agora nada disso acontece mais. Você acorda e simplesmente acorda. Você vai dormir e simplesmente dorme. Você pega o celular e não procura por ninguém. E você sente uma culpa estranha por isso. Como se tivesse feito algo errado. Como se tivesse desistido rápido demais. Como se tivesse se adaptado quando deveria ter resistido. Mas a verdade é que você não escolheu se adaptar. Você só sobreviveu. E sobreviver à solidão significa aprender a viver nela. O problema é que ninguém te avisa que aprender a viver na solidão pode significar esquecer como viver fora dela. Você começa a notar pequenos sinais. Quando alguém tenta se aproximar, você se afasta. Quando alguém demonstra interesse, você esfria. Quando alguém oferece companhia, você prefere recusar. Não porque você não gosta da pessoa, mas porque você não sabe mais como lidar com a presença de alguém. Você desaprendeu. Você perdeu o jeito. Você se tornou alguém que funciona melhor sozinho. Que se sente mais confortável sozinho. Que se protege ficando sozinho. E isso te apavora. Porque você lembra de como era. Você lembra de gostar de ter alguém por perto. De gostar de dividir o dia. De gostar de ter com quem conversar. De gostar de sentir que alguém se importava.
E agora você não sente mais nada disso. Você está bem sem nada disso. Você se ajustou. E existe um medo profundo de que isso seja permanente. De que você tenha se fechado de uma forma que não tem mais abertura. De que você tenha criado muros tão altos que ninguém mais consegue escalar. Você olha para casais na rua e não sente inveja. Você vê pessoas felizes juntas e não sente vontade. Você assiste histórias de amor e não se identifica mais. E isso não é superação. É desconexão. Você não superou o medo de ficar sozinho. Você superou a necessidade de ter alguém. E essas são coisas muito diferentes. Porque superar o medo de ficar sozinho é saudável. É se tornar inteiro. É não depender de ninguém para se sentir completo. Mas superar a necessidade de ter alguém é se fechar. É se convencer de que é melhor assim. É desistir de tentar. E você não sabe em qual dessas duas coisas você se transformou. Você só sabe que não sente mais falta. E isso te assusta mais do que tudo. Porque sentir falta é estar vivo. É estar conectado. É ainda se importar. E se você não sente mais falta de ninguém, o que sobrou de você? Você tenta se testar. Você pensa em pessoas que foram importantes. Você revive memórias. Você tenta sentir algo. E às vezes sente uma pontada, uma nostalgia. Mas não é mais aquela dor aguda. É uma lembrança suave. É algo que passou. E você percebe que virou página. Que seguiu. Que se acostumou. E isso te deixa com um vazio diferente. Não o vazio da ausência de alguém, mas o vazio da ausência de sentir falta de alguém. Você se tornou alguém que não precisa de ninguém. E isso não é liberdade. É solidão disfarçada de independência. É você se convencendo de que está melhor assim, quando na verdade você só está mais seguro assim, mais protegido assim, mais entorpecido assim. E o medo não é de ficar sozinho para sempre. O medo é de ter se acostumado tanto com isso que você não consiga mais ser de outra forma. O medo é de ter se tornado alguém que funciona tão bem sozinho que não sabe mais funcionar acompanhado. O medo é de olhar para trás daqui a anos e perceber que você deixou de tentar, que você se acomodou, que você se rendeu. Não há solidão, mas a ideia de que é mais fácil assim. E talvez seja mais fácil não sentir falta. Não se importar, não se conectar, não se arriscar. Mas você sabe que fácil não é o mesmo que certo. E que estar bem sozinho não é o mesmo que estar bem. Você está funcionando. Você está sobrevivendo. Você está seguindo. Mas você não está vivendo. Você está apenas não morrendo de solidão. E isso é diferente. Esse medo de se acostumar com a solidão não vai embora. Porque ele não é sobre estar sozinho. Ele é sobre se tornar alguém que não consegue mais estar de outra forma. É sobre olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que aprendeu a viver sem ninguém, que normalizou o silêncio, que se adaptou ao vazio, que parou de sentir falta. É sobre perceber que você está bem e ter medo justamente disso, de estar bem demais, de ter se ajustado demais, de ter se fechado demais. Porque existe uma parte de você que sabe que isso não é cura. É anestesia. Você não resolveu o problema da solidão. Você se tornou imune a ela. E imunidade não é o mesmo que saúde. Você pode passar anos assim, funcionando, vivendo sua rotina, preenchendo seus dias. E ninguém vai notar. Porque você vai parecer bem. Você vai parecer inteiro. Você vai parecer forte. Mas só você vai saber o que aconteceu por dentro. Só você vai saber o preço que pagou por essa adaptação. Só você vai saber o que se fechou para que você conseguisse seguir. E talvez um dia você encontre alguém. Alguém que te interesse. Alguém que te faça querer tentar. E você vai perceber que não sabe mais como. Que algo travou. Que você criou muros tão altos que nem você mesmo consegue derrubar. E você vai se lembrar desse momento, desse medo, dessa sensação de estar se acostumando. E vai entender que não era paranoia. Era aviso.
Mas talvez já seja tarde demais. Talvez a solidão já tenha feito morada permanente. Talvez você já seja a pessoa que prefere assim, que funciona melhor assim, que está segura assim. E não existe final feliz aqui. Não existe solução mágica. Não existe momento em que você acorda e está tudo resolvido. Existe apenas isso. Você, sozinho, acostumado, e com medo de ter se acostumado. E talvez a única coisa que você possa fazer é reconhecer, é admitir, é olhar para esse medo de frente e aceitar que ele tem razão de existir. Porque você realmente está se acostumando. Você realmente está se fechando. Você realmente está se tornando alguém diferente. E não há como voltar no tempo. Não há como desfazer. Não há como desaprender o que você aprendeu sobre viver sozinho. Você só pode decidir se vai continuar assim ou se vai tentar. Se vai seguir na inércia ou se vai resistir. Se vai deixar a solidão te definir ou se vai lutar contra ela mesmo quando ela parecer confortável. Mas seja qual for a escolha, o medo vai estar lá. Porque ele não é sobre o presente. Ele é sobre o futuro. Sobre quem você vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Sobre olhar para trás e perceber que a solidão não foi uma fase. Foi uma escolha. Foi um destino. E talvez você esteja bem com isso. Talvez você tenha aceitado. Talvez você tenha feito as pazes. Ou talvez não. Talvez você ainda esteja com medo. Talvez você ainda esteja lutando. Talvez você ainda esteja tentando não se acostumar. E se for esse o caso, saiba que o medo é válido. Que o desconforto é real. Que essa sensação de estar se fechando não é imaginação. É você percebendo algo que muitos não percebem. É você sentindo algo que a maioria entorpece. É você ainda vivo o suficiente para ter medo do que está se tornando. E talvez isso seja o mais importante. Não a resposta, mas a pergunta. Não a solução, mas a consciência. Não o fim do medo, mas a coragem de olhar para ele e reconhecer que ele existe. Porque enquanto você tiver medo de se acostumar, significa que ainda há algo em você que não quer, que ainda resiste, que ainda espera. E talvez isso seja o suficiente. Ou talvez não seja. Mas é tudo o que você tem agora. Esse medo, essa dúvida, essa sensação de estar se tornando alguém que você não tem certeza se quer ser. E não existe ninguém que possa resolver isso por você. Não existe conselho que funcione. Não existe frase que cure. Existe apenas você, a solidão e o medo de que ela tenha virado sua casa.